feridas emocionais. Então, eu faço muito essa questão, fugindo um pouquinho de trauma, né? Como no caso do Alisson, que é algo muito pontual e específico. Foi um momento bem pontual na vida dele. Bem pontual, de forte impacto emocional, né? Então, é o que a gente estava conversando um pouco anteriormente, que é a questão do trauma. Normalmente, o trauma, ele é gerado ou por repetição, né? Uma das formas, repetição, ou, como no caso do Alisson, que é o forte impacto emocional. Hoje, o meu trabalho, ele é focado principalmente, como eu falo de feridas emocionais, as feridas emocionais, elas são geradas principalmente na nossa infância, que é quando a gente está ali construindo o nosso mundo, né? A nossa percepção. É até uns 7, 8 anos, né? Que é a formação da nossa personalidade. Então eu tô tendo ali a minha referência de mundo, né? Eu tô construindo tudo isso. E aí, onde as feridas emocionais, elas são geradas, que as feridas emocionais, elas acarretam em bloqueios emocionais. Então, ou seja, eu tenho algo que me impede, né, de agir, de ter determinado comportamento, atitude, ação, por conta dessa ferida, porque existe uma dor. E o que eu vejo muito, Elo, é pessoas que reclamam muito sobre frustração, né? Frustração, procrastinação, que as pessoas não conseguem fazer as coisas. Exato. E, na verdade, elas acham que é porque elas são incapazes, ou são burras. E quando, na verdade, é um bloqueio emocional, que não libera, que tá lá no passado, e a pessoa não consegue avançar na vida. Isso, é o que a gente... Tu trabalha também essas emoções. Isso, é porque o que a gente fala? Por que eu trabalho tanto essa questão da identidade da pessoa, trazer enquanto essência? Porque muitas vezes a pessoa, ela se define pelos erros, pelas falhas, né? Então, não sou capaz, sou procrastinadora mesmo, não dou conta. Então, mas isso não é quem ela é. Muitas vezes as pessoas, elas se definem diante de uma dificuldade que elas têm. Então, é diferente uma dificuldade do que ela realmente é, né? Então, a gente faz esse resgate de quem ela é e do que está impedindo ela. Então, assim, o que é o bloqueio? O bloqueio, ele é como se fosse uma proteção diante de uma dor. Então, se eu tenho uma ferida emocional, eu vou criar o quê? Um bloqueio. Que é como se fosse assim, eu tenho uma ferida, e o Watson vai entender, né? Eu vou fazer um curativo ali, para tentar proteger essa dor. Então, quando a gente fala de um bloqueio emocional, que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sei que eu estou desenvolvendo um projeto. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu fujo, vamos supor, eu preciso ir lá e vir aqui gravar o podcast. Eu não vou, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo falar no microfone, não consigo falar diante da câmera, e eu vou o quê? Eu vou evitar. Conheço alguém assim. Né? Então, esses são os bloqueios, são coisas que nos impedem de agir. E por quê? O bloqueio, ele é, então, esse curativo que está me protegendo de uma dor. Então, é como se fosse assim, eu quero proteger da minha ferida, eu não quero me expor. É como se eu não quisesse que aquela ferida acontecesse de novo na minha vida, porque já foi muita dor. Então, eu não faço para não ter a ferida, não acontecer de novo. Exato. Só que aí, o que a gente fala? Só que quando eu faço isso, eu não deixo de evitar a dor. Eu estou evitando aquela dor, né, de acessar aquela dor lá de trás. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vivendo outra dor. Criando outras. Eu tô criando outra dor. Ou seja, eu tô sempre em dor, né? Por isso que a gente fala sobre essa questão de que a gente precisa olhar pra dor. E entender e ressignificar. E, principalmente, quando a gente fala de ferida emocional, é entender que aquilo ficou lá atrás. Eu não preciso continuar. Eu não sou mais a criança que passou por aquilo. E se eu não olhar para aquela dor, eu vou empilhando uma em cima da outra, até chegar num processo que as pessoas daí tem burnout, né? Aí tem depressão, e aí caem vários desses transtornos por causa do empilhamento de dores. Chega num momento que a mente não aguenta mais. Exato, e o que a gente fala, assim, dentro do, né, quando a gente vai trazer todo o processo de construção. A pessoa que ela tem um bloqueio emocional, ela tá muito fragilizada emocionalmente. E aí, falando então, né, dessa questão do bloqueio, como a gente sabe que a gente tem um bloqueio emocional, que se eu desejo tanto uma coisa na minha vida, né, se eu tenho um sonho, se eu sei o que eu preciso fazer, né, qual é o caminho. Às vezes, mesmo que eu não saiba de uma forma tão profunda, mas eu tenho mais ou menos um caminho, eu sei o que eu preciso fazer e eu não consigo fazer, existe um bloqueio. Porque não é normal, não é natural você querer algo, você, de certa forma, saber o que você precisa fazer e você não conseguir fazer. Você não conseguir agir em direção àquilo. Então, a dor que o trauma que nós tivemos no passado, a dor, ela não vai ser eliminada da nossa vida, ela vai ser reprogramada. Exato. A gente vai olhar com outros olhos para essa dor do passado, para a gente conseguir avançar
ir em frente e quebrar essas barreiras. Exato. Seria isso. O que a gente fala, sempre que eu tenho uma ferida emocional, ela sempre vai existir. Uhum. Ela foi criada, digamos assim, na nossa vida. Ela vai estar lá. O que eu faço eu enfraqueço ela. Porque a partir do momento que eu sei que ela está ali, a partir do momento que eu sei de que forma eu reajo em relação a isso que me acontece, eu começo a me observar. Então, eu começo a mudar os comportamentos e aí eu vou ter resultados diferentes, mas ela vai estar lá. Sim. Ela vai estar presente. E se a gente não ficar atento, sim, eu posso voltar a ter comportamentos que vão fortalecer a ferida de novo. Mas a ferida emocional, ela vai estar lá. Ela vai... É o que a gente estava falando também em relação vamos supor, a história do Alisson. O que aconteceu não tem como apagar. Tá ali, faz parte da tua história. E por mais difícil, por mais doloroso que seja, a gente fala, valorize a tua história, né? Reconheça tudo que você fez. Olha como... Você já parou para pensar o quão importante você foi para todas aquelas pessoas, né? Então, assim, a gente não vai conseguir apagar, a gente não vai conseguir mudar o que aconteceu lá atrás. Mas sim, eu posso trazer um outro olhar para tudo que me aconteceu, eu posso trabalhar para que isso não me gere tanta dor e para que a gente não fique preso no passado. Uhum. Porque se eu estou preso e olhando para trás para o meu passado, eu não estou vivendo o meu presente, né? Então, trabalhar tudo isso, entender que faz parte da sua história, que foi algo muito importante na sua vida, mas que, sim, a gente consegue transformar tudo isso para que se torne mais... para que a gente dê um outro significado, mais leve, né? Para que a gente consiga viver com mais leveza. Uhum. Na verdade, é um peso que a gente carrega, né? Então, e aí é tudo que a gente precisa entender no sentido de cada ser é individual, né? E aí cada um acaba absorvendo de uma forma. Por isso que a gente fala, o nosso trabalho, quando a gente fala de comportamento, de emoções, enfim, dentro da terapia mesmo, é muito individual, porque toda aquela situação, o Alisson absorveu de uma forma, baseado em quem ele é, no que ele viveu, nas crenças que ele tinha, no que ele já tinha vivido na vida dele. E pode ser que outra pessoa que estava vivendo a mesma coisa, alguém da equipe dele que estava ali, vai ter outro sentimento, vai gerar outro trauma, ou às vezes não vai ter algum trauma, né, em relação àquilo. Porque são pessoas totalmente diferentes, e aí a gente fala que é muito do mundo interno. Uhum. Como cada um vai absorver, como cada um vai enxergar. Por isso que a gente falou, né? Tem pessoas que diante de uma dor vão paralisar. Vão sentar, vão chorar, vão desesperar. E tem pessoas que não, que vão lá e vão tomar uma decisão e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver. Só que aí tem muito a ver com o mundo interno de cada um. Como cada um absorve, como cada um lida, né, com que é muito pessoal. Então, até essa questão de, poxa, se ele vai carregar muita culpa, é muito do mundo pessoal dele. Sim, né? com certeza. Então, claro, a gente tem uma certa tendência, digamos assim, né? Diante de um trauma, vão deixar marcas que acabam impactando a maioria das pessoas da mesma forma, digamos assim. Mas é muito individual. Sim. Porque vai muito de cada um. Por isso que é muito interessante quando a gente trabalha trazer esse lado do o que você lembra, o que você sente, porque daí é o mundo dele. E aí a gente trabalha a partir Tu trabalha cada ser humano de um jeito diferente, né? Porque cada um é único. Exato. E aí quando a gente fala, principalmente essa questão da essência, né? Da natureza, que daí eu trabalho com análise de temperamento, que é uma ferramenta para trazer essa identidade, essa natureza. Cada temperamento vai ter uma reação diferente. Sim. Porque são pessoas diferentes, eles lidam diferente, o mundo de cada um é diferente. Então, diante de um mesmo fato, cada um vai ter uma reação. Alguns vão se impactar mais, outros menos. Uns vão ter tendência a mais fugir, porque é a minha forma de lidar com as dificuldades. Então, é por isso que eu falo, é muito específico, que a gente acaba olhando. Por isso que a gente precisa entender quem que é o Alisson por trás de toda dor. Quem é o Alisson por trás do trauma.